Muito boa noite. Chegando na sua casa, mais um Comunidade em Pauta. Um programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, e que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV. Também nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br. Nesta edição do Comunidade em Pauta, teremos a participação de Guto Machado, ele que é secretário de Indústria e Comércio de Tramandaí. Guto, primeiramente agradecimentos pela aceitação do convite participar aqui do Comunidade em Pauta. Nós tivemos recentemente a inauguração de um novo empreendimento na cidade, o Macromix Atacarejo, um grande empreendimento situado ali na Avenida Fernandes Bastos. Nesta seara teremos outros empreendimentos de grande porte sendo inaugurado ainda este ano. Como é que é o trabalho da Secretaria de Indústria e Comércio na atração de novos empreendimentos na cidade de Tramandaí? Muito boa noite. Boa noite, Sandro. Boa noite a toda a audiência da TV Nativos. Sempre um prazer conversar com um amigo e pela primeira vez estar aqui, nesse programa. Bom, como tu disseste, a Macromix, uma empresa de porte que vem a somar no município, uma dentre tantas outras, que já vieram e ainda virão. E o trabalho da secretaria é no sentido de proporcionar facilidades, no sentido de trazer o empreendedorismo para o nosso município. Então, a secretaria ela vem trabalhando fortemente nas questões econômicas, buscando apresentar alternativas e até mesmo incentivos para atrair esses empreendedores que venham a investir no município, gerando assim a roda econômica e gerando emprego e renda, enfim. Então é nesse sentido que a Secretaria de Indústria e Comércio do município de Tramandaí vem trabalhando. Agora, este novo empreendimento, inaugurado há pouco tempo, somado ao empreendimento que será inaugurado lá no final do ano, que é o Stock Center, na entrada da cidade, eles geram um grande número de empregos. Como é que é o trabalho de vocês na questão do planejamento em relação à questão de empregos, seja na logística para as empresas, também na parceria com a FGTA Cine, que é uma das entidades que faz com que as empresas busquem trabalhadores e colaboradores? Bom, nós estamos falando aí só nesses dois empreendimentos, Macromix e Stock Center, que deve se instalar no município em novembro, pelo menos essa é a previsão. Nós estamos falando aí de torno de 600 empregos diretos, fora os indiretos. Então, a questão da secretaria nós temos uma relação direta e constante com o Cine, Então, dentro dos requisitos que as empresas buscam, o Cine tem feito essa seleção, Também temos outras empresas aí de recursos humanos que fazem esse trabalho, e da nossa parte ali, a secretaria ela está em constante evolução no sentido de proporcionar também cursos de qualificação. Nós já tivemos um contato com o Senac, então muito provavelmente, muito em breve aí nós estaremos ofertando também alguns cursos de qualificação para essas pessoas que desejam aí, num futuro próximo, estar trabalhando no comércio e com isso prestando aquele atendimento que o município precisa, que é a excelência no atendimento. Bom, nós falamos de dois grandes empreendimentos, mas ao longo deste ano de 2022, empreendimentos de pequeno e médio porte também se instalaram no município. Eu gostaria que você falasse um pouco desses empreendimentos que, na realidade, a maior quantidade são de pequenos e médios portes. Sim. Surpreendentemente, nós tivemos essa questão, esse período de pandemia. Então, nós imaginávamos que nós teríamos aí um fechamento quase que total das empresas no município. E as pessoas, o empreendedor, ele buscou alternativas no sentido de buscar sobrevivência. Então, nós tivemos um grande número do período de 2020 até final de 2021, nós tivemos uma procura muito grande de novos empreendedores, especialmente na questão da prestação de serviço. Então, nós tivemos aí nesse período em torno de 400 MEIs abertos no município, que são prestadores de serviços, são aqueles pequenos empreendedores, a pessoa que vende o pão, a pessoa que faz a teleentrega. Então, nós tivemos uma procura muito grande da secretaria no sentido de
passar informações para que essas pessoas pudessem se instalar no município. Então, nós tivemos aí um crescimento bastante grande no sentido de empresas de pequeno porte se instalando no município, de médio porte e também de grande porte. Aí eu posso citar aí, nós tivemos a questão do Assum, né, que é uma empresa também de porte, que se instalou recentemente no município, a rede de lojas Regla, né, que também se instalou, e temos mais esses dois empreendimentos, Macromix, grandíssimo porte, e Stock Center, né, que vem a somar no município, né, trazer recursos e possibilitar aí que o município possa se apresentar também para os nossos moradores e também os nossos visitantes, né, como um município que tem os seus atrativos, né, para as grandes empresas e também proporcionar aí que essas pessoas que vão estar usufruindo desses serviços, vamos dizer assim, tenham a melhor qualidade, né? Agora, Guto, cada cidade tem uma característica para a abertura de novos negócios. Em Tramandaí, como é que funciona a abertura de um negócio aqui? Qual o tempo médio que se leva para dar início aos trabalhos? Nós tínhamos, né, uma celeuma no município. Nós temos a lei federal aí, que é a questão dos MEIs, né, que trata da questão dos MEIs, e a lei de liberdade econômica. E até então, quando eu assumi a secretaria no início de 2021, não se tinha feito nenhum movimento para se regulamentar essas legislações no município. Então, o que a lei federal nos diz? Por exemplo, que os MEIs eles têm custo zero para abertura, diferente do que diz o nosso Código Tributário, né? E o entendimento do nosso jurídico, num primeiro momento, foi de que nós deveríamos manter a questão do Código Tributário, né? As cobranças que se faz, né, por meio do Código Tributário. Buscamos, então, fazer as regulamentações, consultei, pesquisei, fui atrás de informações e conseguimos formalizar, né, a nova legislação que trata da questão específica dos MEIs e da liberdade econômica. Então, já passou pelo jurídico, certo? O jurídico deu o seu aval, agora está com o prefeito e em breve estaremos encaminhando para a Câmara. Processo de abertura de empresa no município, tá? Através da junta comercial, né? Tu faz o teu CNPJ, ali tu vai relacionar as tuas atividades, né? O que chamamos de quinais. Feito isso, vai solicitar uma certidão de viabilidade na SMIC. O que seria essa certidão de viabilidade? É um documento que vai dizer, com base no plano diretor do município, se determinada atividade pode ou não pode em determinada zona do município. Então, é através desse documento que você vai ter o deferimento ou o indeferimento. Bom, fez esse pedido, solicitou, teve o deferimento. Ok, a empresa pode se instalar, aquela atividade pode se instalar em determinada zona. A partir daí, ele vai buscar, conforme a legislação estadual, a questão das licenças dos bombeiros. Então, vai buscar o alvará dos bombeiros, de posse do alvará dos bombeiros, vigilância sanitária. Nós também, agora o Vitor, né, que é o diretor da Vigilância Sanitária, Vitor Ilha, ele fez uma reestruturação no Código Sanitário do município, que também vai ter grandes alterações no sentido aí de empresas que necessitam ou não de alvará sanitário. Mas, por hoje, todas necessitam, né? Então, de posse do alvará dos bombeiros e de posse do alvará sanitário, retorna a SMIC com toda a documentação e aí é emitido o alvará de localização, de funcionamento. Tu me perguntou quanto tempo médio, tá? A pesquisa da certidão de viabilidade não leva mais que 72 horas, tá? Feito todo o trâmite, quando retorna para a secretaria, é de imediato. O que às vezes pode acontecer, de tornar um pouquinho mais demorado, é a falta de algum documento, né, que o cidadão, por motivos diversos, aí não tenham complementado, né, toda essa documentação. Então, às vezes pode demorar um pouquinho. Mas a questão toda, assim, se o processo se deu início hoje, é natural que no máximo 10, 15 dias, extrapolando esse prazo, a pessoa já possa estar desempenhando a sua atividade normalmente com toda a documentação e dentro da legalidade. Agora, é importante salientar que depende de fatores externos, como o caso do Corpo de Bombeiros, através dos planos de prevenção de combate ao incêndio. Exatamente. Às vezes, existem as vistorias, né, dos bombeiros, e às vezes é preciso fazer alguma alteração no espaço onde se pretende, e aí isso também leva tempo, né? Conforme o tipo de atividade. Exatamente. Né? Então, muitas vezes as pessoas não entendem, né, que nós só podemos liberar esse alvará
mediante o ok dos bombeiros, né, pelo PPCI deles. Então, isso aí, a culpa, vamos dizer assim, ela recai sobre nós, né? Mas nem sempre somos nós que estamos ali trancando o processo. É necessário, a lei exige que se tenha o alvará dos bombeiros, e aí nós temos o fatídico caso da Botkiss, né? Então a gente tem tido todo um cuidado com relação a isso, né? Nenhum empreendimento tem sido aberto dentro da legalidade sem os devidos alvarás. Agora, nós falamos da abertura de novas empresas, e você citou que nos últimos 2 anos uma quantidade muito grande de novas empresas se instalou no município. Mas nesse igual período, nós tivemos baixa de empresas também? Essa é uma pergunta interessante e eu vou te ser bem honesto, Sandro. É difícil eu te dar uma resposta. Porque muitas vezes as empresas elas fecham suas portas e não comunicam à prefeitura, certo? Que é bem comum, né? É muito comum, né? E apesar da legislação ter nas suas previsões ali a obrigatoriedade de se encerrar, né, a atividade, as pessoas não fazem isso. Muitas vezes elas encerram o CNPJ, mas não comunicam. E hoje nós, por enquanto, não temos um link com a junta comercial. Então, isso aí acarreta dívida ativa, né? Os valores começam a se acumular. Então, eu não tenho como te dizer hoje, olha, hoje nós temos mais de 9 mil empresas registradas no município. Mas quantas de fato estão abertas é um número impreciso. Não tenho como te dar esse número de forma precisa. Então, por isso da necessidade das pessoas manter os seus dados, né? Informar os seus dados para a prefeitura. Até para aquela questão, daqui um pouco o cidadão ele vai um outro ramo de atividade, daqui um pouco vai participar de um processo licitatório, isso é tudo documentação que tranca, né? Aí o cara chega na SMIC lá gritando, pô, mas não fez o que tinha que ser feito, né? Encerrou a atividade, dá baixa no CNPJ e dá baixa na inscrição municipal, isso é fundamental. Há um aspecto importante nessa questão. Quando o cidadão ele abre a sua empresa no município, seu primeiro alvará, ele paga o seu primeiro alvará e depois ele faz as renovações anuais. E caso ele não comunique o término das atividades, anualmente vai se gerando aquele alvará, né? E caso ele não pague, num determinado período, ele é inscrito em dívida ativa e que pode, inclusive, ir ao fórum, ir a um processo judicial. Há muitos exemplos desses na cidade? Muitos. Inclusive, muitos já estão sendo judicializados, né? Porque nós estamos falando de valores, né? Se faz uma previsão orçamentária em cima do que se tem de concreto no nosso sistema, né? E daqui a um pouco esses valores não entram. Fora a questão da inadimplência, nós também temos esse problema aí das empresas encerradas, né, as suas atividades, mas formalmente não foram comunicadas, né, não se fez a comunicação devida à prefeitura. Então ficam gerando esses valores. E é uma bola de neve, né? Bateu 5 anos, judicializa, e aí pode ter sanções sérias aí para a pessoa, né? Até do seu patrimônio, né? Agora, quando o cidadão ele encerra a sua empresa na junta comercial, encerra o seu CNPJ, quais as ações que ele faz dentro da prefeitura? Apenas uma comunicação simples, enfim? Ele faz a comunicação à prefeitura pedindo a baixa, né, da inscrição municipal. A partir dali é feita uma pesquisa para ver o lançamento de notas, se realmente a empresa está com a sua atividade encerrada no CNPJ, e se não houve emissão de notas fiscais, enfim, a partir dali, nós tendo aqui do jurídico, né, da Procuradoria Tributária, é dada baixa na hora, né, aquela pessoa já não tem mais nenhum tipo de vínculo com o município, né? Então, é muito importante que se faça esse dever de casa, vamos dizer assim, porque infelizmente a gente ainda tem muita dificuldade, por mais que a gente comunique na abertura que existe esse procedimento, ainda assim as pessoas deixam para depois, acabam esquecendo, ou até por daqui um pouco não ter o conhecimento, né, das sanções que podem ocorrer e acabam não fazendo esse encerramento, que pode vir a prejudicar seriamente aí no futuro. O Comunidade em Pauta vai a um rápido intervalo. Seguimos em instantes
conversando com o secretário de Indústria e Comércio de Tramandaí, Guto Machado. Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa. A doença pode durar de 2 a 4 semanas. A transmissão ocorre pelo contato físico com uma pessoa infectada ou por meio de objetos contaminados. Tenha atenção especial com contatos íntimos. Ministério da Saúde. Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que, mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto. Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora, um eleitor. É um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Estamos de volta com o Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, também nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br. E hoje estamos conversando com o Guto Machado, ele que é secretário de Indústria e Comércio de Tramandaí. Guto, a secretaria tem uma atribuição muito importante, que é a questão de fiscalização. A fiscalização dos comércios, a questão dos alvarás, como falávamos no bloco anterior, e também a busca de receitas. Como é que é este trabalho dentro da secretaria? Sandro, quando eu assumi a secretaria, né, a primeira coisa que um secretário deve fazer quando assume uma pasta é conhecer o seu orçamento, né? E eu fiquei bastante feliz, né, quando eu vi que eu tinha um orçamento. Mas a gente sabe que o orçamento é somente um número no papel, né? Para nós, o que interessa realmente é o que se entra em caixa, né? O quanto a gente vai poder trabalhar, né, com os recursos que se arrecada. E, por incrível que pareça, assim, a gente fez uma pesquisa grande e o orçamento não batia com o que entrava de receita, né? Só para te ter uma ideia, quando nós assumimos em 2021, nós tivemos esse número na metade do ano de 2021. E, infelizmente, a gente chegou à conclusão que nós tínhamos em torno de 75% de inadimplência no município. Ou seja, daquele potencial arrecadatório que se tinha anualmente, somente 25% era arrecadado. Esse potencial ele é de alvarás e ISS? Não, nós trabalhamos somente com o alvará. Somente com o alvará. O alvará, né, e a questão das vistorias, né? Então, 25% é o que se arrecadava. E aí a gente começa a pensar, poxa vida, um município que está em crescimento constante e os seus empreendedores não honram com as suas responsabilidades, né? Porque é fácil cobrar, né? Mas quando aperta no bolso, as coisas mudam de figura. Então, eu conversei com o prefeito naquela ocasião, né? E dentro do rol de atribuições da secretaria está a questão das fiscalizações, né? Nós temos fiscais, então eu botei de fato os fiscais na rua. Nós vamos bater de porta em porta, vamos puxar no sistema aquelas empresas que estão inadimplentes e vamos cobrar mesmo, não importa quem seja. Pode ser amigo de quem for, pode ser meu amigo, vamos cobrar. E isso deu um resultado bastante interessante, né? Nós fizemos o dobro do que foi, arrecadamos no ano passado o dobro do que havia sido arrecadado no ano anterior, e esse ano nós já estamos chegando no que arrecadamos no ano passado. Ou seja, é um crescimento constante. Então, um dos poréns, né, das questões de fiscalização é isso, é bater, de fato, na porta, né, dos nossos empresários do município, puxar a relação dos seus débitos e cobrar, né?
e, se for o caso, judicializar, né? Então, é um dos trabalhos que nós temos feito, né, constantemente. As nossas equipes estão na rua. Nós temos a facilidade também de ter essas informações no sistema da prefeitura. Então, muitas vezes já se sai, né, para a rua sabendo aonde bater, né, sabendo quanto se deve. E, claro, busca-se as facilidades ali de apresentar as facilidades de financiamento, enfim, de parcelamento, mas o intuito é regularizar, né, essas empresas, que essas empresas possam estar desempenhando sua atividade de forma legal no município e arcando, honrando com as suas responsabilidades com a administração municipal. Nós também temos aquela fiscalização de rua, né, que nós estamos, como somos uma cidade turística, né, tida como cidade turística, nós temos muitos ambulantes, né, que muitos até são aventureiros, vêm de fora da cidade, né, para explorar determinada atividade ali naquele período da alta temporada. E aí nós temos a questão das ilegalidades, né, Sandro? Que não são bastante. Né? Não é só a questão de não se ter um alvará de ambulante, por exemplo, mas sim são produtos ali que são proibidos. Né? Pois é, Guto, como é que vocês trabalham essa questão? E eu ia chegar lá, a questão dos temporários, dos ambulantes. Nós temos uma gama grande de tipos de produtos que são comercializados principalmente durante o período de veraneio, que são os redeiros, as redes, os óculos, que são produtos que fazem mal à saúde, são produtos pirateados. Nós temos o pessoal das cangas, que vem lá de Minas Gerais, e outros produtos de tecidos. Nós temos as frutas. Nós temos, às vezes, você passa por algumas avenidas de Tramandaí, tem o pessoal ali vendendo determinados produtos, espelho, numa esquina, né? Ou então outros inúmeros produtos, o abacaxi, na questão das frutas, por exemplo. Como é que vocês trabalham essa fiscalização e como é que esses trabalhadores eles podem se legalizar? E nós somos sabedores que boa parte deles já chegam na cidade e buscam a prefeitura, é isso? Isso. Bom, como tu disseste ali, nós temos a questão dos cangueiros. Eu quero frisar aqui que esse povo é realmente honesto, Sandro. Porque os caras, eles já têm uma cultura, porque eles não trabalham somente aqui. A cada época do ano, né, eles trabalham numa praia diferente, num município diferente, e os municípios têm ali as suas particularidades, né, de regularização. Então, os cangueiros, os redeiros, né, geralmente é o pessoal do Nordeste que desce aqui para o Sul para poder aí, vender os seus produtos, eles já chegam procurando a prefeitura. Tiram o alvará, pagam certinho, né, vão com um comprovante lá para já sair com o alvarazinho na mão. Então, esse pessoal não é problema para nós. Agora, como é que funciona este alvará? É um alvará para cada vendedor ou é um alvará para toda uma equipe? Como é que funciona? Depende. Nós temos situações onde o Sandro é um cangueiro e temos a situação onde o Sandro é o chefe dos cangueiros. Então, o que acontece? O alvará ele é individual, mas o valor ele é cobrado. Se o Sandro é o chefe, vai ser cobrado de todos os redeiros que ele tem, Sim, de todos os carrinhos que ele tem. Né? Eu acho que o Sandro vem com o seu carrinho próprio ali, é cobrado o valor dele também, da mesma forma. Né? Mas o interessante é que eles nos ajudam na fiscalização. E isso é que é legal, né? Porque quando surge, por acaso, por algum motivo, algum ali que está meio em desacordo com as normas, eles mesmos dão um jeito de trancar o cara, vamos lá, tem que pagar o alvará. Então, eles não têm sido o problema. Agora, nós temos ali a questão que versa na questão da saúde pública. Né? Como tu falou ali, a questão dos óculos, né? Que é muito intensa, sem né? procedência, né? Que já é estudado isso e sabe-se que faz mal para a visão. Nós temos a questão do perfume. Se tu for hoje na minha sala, ainda tem umas caixas lá que nós fizemos que são frutos de apreensões. Se tu abrir aqueles perfumes, é álcool puro. Qual é a procedência? Onde que é produzido aquilo ali? A gente não sabe. Então nós temos sim, é difícil pegar esse pessoal, né, porque não são sempre os mesmos, e entendemos que seja como uma máfia, sabe? Tem o chefe e tem ali os pequenininhos que ficam nas esquinas com uma sacolinha, e amanhã são outros, e a gente faz a apreensão de algum produto deles, no outro dia tem o dobro, então funciona dessa forma. Então a gente tem fortemente
feito esse tipo de trabalho. Sempre que conseguimos, fazemos a condução com a parceria da Guarda Municipal até a DP, né, para lavrar os autos, né, que se trata de um crime. Mas é um trabalho difícil de se fazer. Na questão de frutas, por exemplo, nós temos casos em diversos bairros do município. E nós temos as feiras, né? Então isso aí já é um outro problema que nós temos. As feiras que são regularizadas, que são coordenadas pela Secretaria de Pesca e Agricultura, tem todo um trâmite para se vender aquele produto ali. Não é só chegar e vender, comprar de algum lugar e vir e vender. Ele vai ter que comprovar a procedência daquele produto ali. Então, muitas vezes a gente, nas redes sociais, é crucificado os nossos fiscais, né? Deixa os caras vender. Exatamente. Entendeu? Não temos que roubar. Não só nas redes sociais, mas né? muitas vezes em ações, e nós já somos sabedores destes fatos, de que muitas vezes o vendedor de óculos, por exemplo, esses óculos ilegais, esses óculos que causam grande prejuízo à saúde, ele é abordado na beira da praia pelos fiscais e os próprios veranistas saem em defesa daquele cidadão. Em defesa. Né? E isso aí é uma cadeia que acaba prejudicando toda uma cadeia. Né? Quando nós falamos de óculos, não é só, além da questão da saúde, tu está prejudicando aquele empresário que também trabalha com óculos, com procedência, aquele empresário paga luz, paga aluguel, paga funcionário, paga todos os direitos trabalhistas, ou seja, está prejudicando uma gama grande de pessoas. Então não é só aquele coitadinho ali que está sendo impedido de trabalhar. Ele não é impedido de trabalhar, ele pode trabalhar desde que esteja dentro da legalidade. Então é isso que nós orientamos, mas infelizmente parte da população massacra os nossos fiscais, né? Mas isso aí não nos amedronta, né? Continuamos trabalhando pelo certo. E o certo é o certo, né, Sandro? Agora, durante principalmente o período de verão, vocês têm uma grande parceria na questão dos óculos com o Sindióticas, com o Ministério Público, com a própria Polícia Federal, que eventualmente vocês fazem ações conjuntas. Sim. Geralmente ali na entrada da época de temporada de veraneio, os Sindióticas, eles procuram, né, alguns órgãos, como o Ministério Público, Polícia Civil, a Prefeitura, e aí se faz ali uma grande mobilização, né, para uma ação, e geralmente esse trabalho já vem com serviço de trabalho de inteligência, então já se sabe aonde estão, que nem eles mesmos falam, mocoseados. Então, aí com a força das polícias, né, com o apoio das polícias, é estourado essas bocas, vamos dizer assim, né? Mas aí, como eu te disse, entendeu? Apreende aqui, amanhã tem o dobro. Então, é como enxugar gelo, sabe? A verdade é essa. Agora, vocês têm um planejamento prévio para estas ações, para este tipo de fiscalização? E muitas vezes o ambulante é difícil fiscalizar, porque ele é um ambulante, ele está caminhando, hoje ele está numa esquina, amanhã ele está noutra esquina. E muitas vezes ele está hoje em Tramandaí e amanhã em Capão da Canoa. Como é que vocês planejam essas ações para fazer com que todo o comércio ande de uma forma legal e em desenvolvimento? Sandro, é muito difícil tu fazer um planejamento, tá? É claro que a gente faz o planejamento, mas raras as vezes que a gente consegue ter êxito, né, nessas ações planejadas. Isso que eu estou falando de ambulantes, né? Sim. A gente trabalha muito com a informação, né? Então, é a denúncia, é aquele comerciante que entra em contato conosco, que a gente já despacha a viatura com o fiscal, né, às vezes também com a Guarda Municipal, quando há uma situação mais complicada, que possa oferecer algum tipo de prejuízo ali à integridade física do nosso fiscal, né? Então a gente trabalha muito com a informação, né? Diversos comerciantes são parceiros nossos, né? Na região central principalmente, nós temos um grupo de WhatsApp, né? Então eles já informam ali, estão vendendo perfume aqui no endereço tal. Então fica mais fácil para a gente poder fazer as abordagens e lograr êxito ali nas apreensões, né? Mas como tu perguntou, a questão do planejamento, a gente consegue planejar eventos, né? Onde vai haver uma concentração e a gente sabe que esse pessoal vai estar ali. Agora, tu tentar planejar, eu posso botar um fiscal o dia todo ali e não acontecer nada, não passar ninguém, entendeu? Né? E daqui a um pouco o cara virou as costas e já tem mais 10 ali.
Então, funciona dessa forma, né? Então, o trabalho da fiscalização nesse sentido de produtos ilegais, ele funciona muito com a questão da denúncia. Agora, é interessante, porque assim como vocês têm, por exemplo, um grupo de WhatsApp, com certeza, alguns grupos de ambulantes têm os seus também. Com certeza. Né? E um vai passando a informação para o outro. Agora, em relação ainda a ambulantes, quantos ambulantes aproximadamente vocês cadastram por temporada? Na temporada passada, nós cadastramos 88 ambulantes. Tá? Isso somando aquele que trabalha com alimento. Sim. Os cangueiros, né, os redeiros. Importante frisar, Sandro, na questão do ambulante que trabalha com alimentação, também é exigido uma vistoria sanitária, né, no carrinho, no produto, na procedência. Então, o fiscal sanitário vai até o local onde ele está produzindo aquele produto. Né? Então, não é uma coisa simplesmente, eu vou fazer... Vender um queijo coalho. E vou vender. Não funciona dessa forma. Nós temos que garantir a segurança pública também, né, das pessoas que vão consumir esse produto. E, às vezes, por motivo ou outro, daqui um pouco, aquele ambulante ali não seguiu o rito, e é feita a apreensão do carrinho, é feita a apreensão do produto que ele está vendendo, e aí é que entra aquela revolta das pessoas. Mas elas não se dão conta que nós estamos tirando um produto que pode oferecer risco à saúde dela, inclusive. Né? Então, a gente trabalha dessa forma, né? E o intuito é sempre que todos possam trabalhar, todos possam se divertir, as pessoas que vêm visitar, os nossos moradores, com toda a responsabilidade. Durante o período de veraneio, o período que antecede o veraneio, as prefeituras do litoral, elas sempre fazem contratações temporárias, emergenciais de novos fiscais. A quantidade de fiscais hoje na secretaria, ela supre esta demanda? Sandro, quando eu comecei na SMIC em 2021, já tinha um processo seletivo em andamento de 15 fiscais. Tá? Então, naquele primeiro ano, eu trabalhei com esses fiscais temporários. Né? E eu vou te ser bem honesto, sabe? Para mim não funcionou. Não funcionou pelo seguinte, não se tem o comprometimento da profissão, não se tem o conhecimento da profissão. Para ser fiscal, primeiro tu tem que ter o poder de polícia. Sim. Né? E quem tem o poder de polícia é o fiscal concursado. Tu tem que ter o conhecimento, tu tem que conhecer o Código Tributário, tu tem que conhecer as sanções que tu pode aplicar ou não, né? Até para que não haja um abuso de poder. Né? Então, nesse primeiro ano, eu trabalhei com esses 15 fiscais aí, e eu vou te dizer que mais me incomodei do que se trabalhou efetivamente com fiscalização. A gente tinha o problema aí de fiscais passeando, andando de carro-sauro, porque eles têm o carro-sauro nos dá isenção para os fiscais poderem se locomover na cidade, né? Então não funcionou para mim. Já em 2022, agora no verão, eu conversei com o prefeito, eu tenho 4 fiscais na secretaria. Prefeito, quem sabe a gente coloca os nossos fiscais a trabalhar direto, né? Claro, eles têm o horário deles a cumprir, né? E aí seria com hora extra, mas funcionou muito bem. Porque os caras sabem como trabalhar, sabem qual é a atribuição deles e a responsabilidade que eles têm. E conhece bem a cidade. Exatamente. E muitos, como eles trabalham também na secretaria, já conhecem as carinhas. Então ficou mais fácil para trabalhar. E eles são respeitados. Então, eu vou te ser bem honesto, e já conversei com o prefeito, para a próxima temporada eu vou trabalhar com os meus fiscais, que funciona muito mais. Entendeu? Eu tenho fiscal de carro circulando por toda a cidade, todos os balneários, tenho fiscais transitando na beira-mar, no centro, e quando há uma denúncia, um chamado, eles se mobilizam, vão todos juntos e fazem o que tem que fazer, o trabalho que tem que fazer. Então, eu optei por trabalhar com os meus fiscais de quadro. O Comunidade em Pauta vai a um rápido intervalo. Voltamos em instantes conversando com o secretário de Indústria e Comércio de Tramandaí, Guto Machado. Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa. A doença pode durar de 2 a 4 semanas. A transmissão ocorre pelo contato físico com uma pessoa infectada ou por meio de objetos contaminados. Tenha atenção especial com contatos íntimos. Ministério da Saúde.
Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que, mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto. Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora, um eleitor. É um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Estamos de volta com o Comunidade em Pauta. Hoje conversando com o secretário de Indústria e Comércio de Tramandaí, Guto Machado. Secretário, com a proximidade do verão, os comércios de beira de praia, eles começam a se instalar. Os quiosques. Nós tivemos recentemente uma grande licitação para os quiosques da beira da praia, os quiosques em cima do calçadão, mas nós teremos também uma questão dos pontos que nós chamamos os pontos 2x2, que são, na realidade, as casinhas de crepe que existem por toda a cidade. Como é que está este trabalho? Quais as dificuldades que vocês têm em contato e em desenvolver toda a legalidade? Bom, Sandro, ano passado, né, 2021, aí nós trabalhamos fortemente na questão da licitação dos quiosques da faixa de areia e do calçadão. É um projeto que já vinha há muito tempo aí sendo discutido e que não se chegava a lugar nenhum. Logo que eu assumi a secretaria, o prefeito me incumbiu dessa missão, né? Tem que sair a licitação. Nós temos que ir, porque existiam apontamentos do Ministério Público, né, para que se cumprisse a legalidade, né? Havia, na realidade, um termo de ajustamento de conduta Exatamente. Que vinha se arrastando desde 2015. Exatamente. É isso, né? E vale salientar que o primeiro TAC foi de 2005, se não me engano. Perfeito. Né? Então, a gente formou uma comissão, né, onde participaram o procurador jurídico, o arquiteta, o próprio gabinete do prefeito. Então, foram várias secretarias envolvidas no processo e conseguimos lograr êxito, né, conseguimos finalizar o processo licitatório. Demorou um pouquinho, porque teve a participação do Ministério Público Federal, FEPAM, então a gente precisava de pareceres e muitas vezes demoravam, né? Então a gente não conseguiu, dentro do prazo que a gente havia estipulado, que era o meio do ano, finalizar o processo. Conseguimos finalizar lá por outubro, novembro, o que já estaria muito próximo da temporada. Então, naquele momento ali, tivemos dos 50 pontos na faixa de areia, 33, né, foram licitados, e aí veio o primeiro problema. Tempo hábil para se produzir as novas estruturas, né? Não se tinha. Então, foi autorizado que eles usassem as estruturas antigas, né, nesse verão, e já agora para o próximo verão com as estruturas novas. Já foram notificados, tudo ok, já estão produzindo, inclusive, o presidente da associação me mandou fotos. Então, a gente acredita que na questão da faixa de areia, tudo ok. Na questão do calçadão, nós tivemos 5 licitados, sendo que 1 desistiu, então 4 permaneceram, 2 já estão instalados e os outros 2 pediram uma reavaliação, né, do prazo, e que foi concedido. Então, para dezembro já devem estar os 2 instalados, totalizando os 4. E nós temos agora aí, dando continuidade a todo esse processo de regularização dos pontos públicos do município, nós temos que licitar, né, os pontos de Nova Tramandaí, do centro de Nova Tramandaí e do centro de Tramandaí, que compreende Emancipação, Beira Rio e Avenida da Igreja. Nós fizemos uma reunião em março com essas pessoas que hoje exploram, né, demonstrando a necessidade de se fazer um processo licitatório para que a gente pudesse estar dentro da legalidade, inclusive oferecendo a eles, proporcionando a eles a segurança jurídica,
né? Porque eles vão poder explorar aqueles pontos de forma legal por determinado tempo. Num primeiro momento ali, né, as pessoas ficam meio receosas, né? Sim. Mas e se eu perder, né? É o mesmo receio que na beira da praia tinha e todos que entraram ficaram com seus pontos, né? É que, na realidade, apenas para o telespectador que não conhece, até um determinado período, essas concessões públicas, elas eram feitas através de doação do próprio prefeito, né? O cidadão chegava, prefeito, me consegue um pontinho, o prefeito lá era amigo, enfim, do partido, concedia e ficava, né, 1 ano, 2 anos, 6 anos, ficava por uma vida inteira. A partir do ingresso do Ministério Público Estadual e também do Ministério Público Federal, eles impuseram a necessidade de licitação, já que é uma concessão pública. Isso em todos os municípios aqui da orla do Rio Grande do Sul e fora dela também. A partir daí, então, que houve então essa questão do medo das pessoas de perderem o seu ponto que tinham ganhado do prefeito em período anterior. E elas têm para si, né, o entendimento de que é delas o ponto. Exato, né? exatamente. Mas trata-se de um ponto público, né, de uma área pública onde, se teoricamente deveria-se ter uma autorização formal para te explorar aquele ponto por determinado tempo. O que ocorre hoje é que nenhum dos pontos da Avenida Emancipação, Avenida da Igreja, Beira Rio ou Centro de Nova Tramandaí possui autorização. Então, nenhuma dessas pessoas está formalmente autorizada a explorar. Então, o intuito é regularizar essa situação. Bom, conversamos com eles, né, expusemos a necessidade, não apresentamos nenhum tipo de projeto, simplesmente elegemos com eles, ou melhor, eles elegeram 3 pessoas que os representariam. Então, essas pessoas elas ficaram incumbidas de fazer o meio de campo entre a administração pública e os autorizatários, vamos dizer assim, de espaços públicos, nos levando as necessidades, os anseios, e assim foi feito. Nós fizemos algumas reuniões com algumas dessas representantes que nos levaram, né, à necessidade com relação a tamanho, a número, né? Número também nós vamos ter que diminuir, porque hoje nós temos mais de 60 pontos no centro e a lei municipal prevê 45, se não me engano, então nós vamos ter que fazer essa adequação. Então, começamos assim o trabalho. Tá? Ocorre que existe um outro TAC que trata da questão da coleta de esgoto. Sim. Certo? E isso eu desconhecia. Né? E, na verdade, todos nós ali na administração desconhecíamos. Né? Então, fomos buscar essas informações, já está na mesa do nosso procurador, um processo desse tamanho, que nós vamos ter que fazer essa adequação. Né? Então, muitos deles me perguntam, o processo licitatório vai dar tempo? Uma coisa eu quero deixar bem claro aí para as pessoas que vão participar desse processo. A administração pública, de forma alguma, vai prejudicar quem quer que seja. Mesmo saindo ou não o processo, ninguém vai ser impedido de trabalhar. Né? Eu já estou fazendo alguns movimentos com o prefeito para a gente postergar isso para depois do verão, né, para dar tranquilidade para essas pessoas, até porque vai ter que ser feito algumas melhorias ali no centro. Sim. Então, imagina, nós estamos aí em setembro, né? Já estamos no final do ano. Vai mexendo aquilo ali agora, vai ser muito complicado. E então, a nossa intenção não é prejudicar ninguém. Então, todos vão continuar trabalhando como estão, mas pode sim, durante o período de veraneio, já o edital sair, o que não vai impedir em nada eles continuarem trabalhando. O processo em si vai se dar depois do verão. Né? Mas isso é uma obrigatoriedade que a gente tem, e a gente não tem mais como postergar isso, nem como fugir, né, Sandro? Então, quero deixar claro que o processo ainda não saiu por esses por maiores. Eu gostaria de dizer que fosse por menores, mas é por maiores, né? Que a gente vai ter que fazer algumas obras ali no centro para poder atender esse requisito aí, que vai envolver, inclusive, a Corsã, né? Então, o processo ele vai sair, mas eu quero tranquilizar as pessoas de que ninguém vai ser prejudicado em absolutamente nada. É importante salientar que os editais funcionam da seguinte forma. Você entra, né? E paga por um ponto. E geralmente ganha quem paga o maior valor. Esse é um temor também dessas pessoas que lá estão,
de que os preços serão lá em cima. Na questão da licitação dos quiosques da beira da praia, havia esse temor, o que não aconteceu no final. Né? O que acontece, Sandro? É estipulado um valor mínimo, né? O valor da beira da faixa de areia não quer dizer que vai ser o mesmo. Né? Eu acredito até que vai ser menos aqui. Mas, tipo ali, ó, na beira da praia, o valor mínimo, se não me engano, era R$22 mil. Então, o lance mínimo era R$22 mil. Poderia dar R$23 mil. Como teve gente que deu 100 mil, cento e poucos mil. Aí vai depender de quanto, da onde, de qual ponto tá se falando e de quanto tu quer aquele ponto, né? Então, pode acontecer de sair por um valor bem baixo. Mas o mais importante disso é que tu vai poder explorar por 10 anos esse ponto, podendo ser prorrogado por mais 10 com toda a segurança jurídica. Inclusive, se for o caso, né, espero que nunca não aconteça tão cedo isso, mas daqui um pouco na falta do concessionário, da pessoa que está autorizada, seus herdeiros, poder dar prosseguimento ali ao período que se tem para explorar. Né? Então, nós estamos falando de segurança jurídica, o que hoje eles não têm. Hoje eles não conseguem, por exemplo, tirar um empréstimo do banco para investir no seu negócio, né, através do seu CNPJ. A partir do momento que eles tiver uma concessão do município, eles vão poder. Isso é um exemplo que eu dou, sabe? Que é importante, Sandro. Pô, tu é um empreendedor, tu quer investir, tu precisa inovar. Principalmente na entrada da temporada. Exatamente. Então, poxa, eles tendo toda a legalidade, toda a documentação certinha, eles vão poder crescer. E vão ter segurança jurídica de explorar por muitos anos aquilo ali, né? Então, o intuito da prefeitura, o meu intuito do prefeito Galto é esse, é dar tranquilidade às pessoas que realmente querem trabalhar. Agora, ali na faixa de areia, na faixa de praia, essa quantidade de quiosques que foi licitada, e houve, quando da licitação, um projeto padrão, né, que eles estão se adequando para este ano. Quando que eles estarão, nessa temporada, na beira da praia? Uma vez que sempre era por volta do dia 15 de dezembro até o dia 15 de março. Qual é o período para esta temporada de verão? Sandro, o contrato que eles assinaram, a previsão é para o dia 15 de dezembro. Tá? Mas a associação nos procurou, tá? Porque a estrutura é muito grande. Então são poucos as pessoas, os caminhões que conseguem fazer o transporte de forma tranquila até a faixa de areia das estruturas, né? Então eles me procuraram, a associação me procurou o Luciano Reuter, o nosso procurador jurídico, para ver a possibilidade de que se adiantasse, né, esse prazo, tendo em vista que, se não me engano, é de Xangri-Lá, tem uma pessoa que tem a experiência e a expertise de fazer esse transporte dos quiosques. O fato é que ele faz toda Capão Novo, Xangri-Lá, Atlântida, e que e é nesse período de dezembro, e que ele não conseguiria atender. Mas se a gente conseguisse adiantar, né, as autorizações para que eles pudessem descer a partir de 1º de novembro, ele conseguiria atender todos os nossos quiosques aqui de Tramandaí. Então já está na mesa do nosso procurador jurídico, acredito que vai ser flexibilizado nesse sentido. Então eu acredito aí que a partir do dia 1º de novembro eles já começam a se instalar ali na faixa de areia, já abrindo seus quiosques aí, oferecendo os melhores produtos aí para os nossos cidadãos, nossos turistas. Agora, essa questão da retirada na baixa temporada dos quiosques, ela não é uma imposição da prefeitura, sim, e sim um acordo com a FEPAM já de alguns anos. Sim, né? sim. A partir de abril, né, metade de abril, se não me engano, logo depois da Páscoa ali, já existe ali um movimento para que ele seja retirado, né? E também é uma coisa que não é interessante aí, tendo em vista aí as ressacas que nós temos, né? Que podem se tornar, como já tivemos, né? Prejuízos aí de quiosqueiros que tiveram essas estruturas levadas pelo mar, né? Então, também eu acredito que não seja interessante para eles permanecer aí pelo inverno, né? Outono e inverno. E já no calçadão ali, eles estão liberados para trabalhar o ano todo, né? Então, a nossa ideia aí é que nos próximos anos, aí, sem a pandemia, a gente consiga aí, daqui a pouco, transformar a nossa beira-mar aí
um local aí de fluxo, né? Um point aí pro pessoal, né? Falando em beira-mar, nós temos hoje 2 pontos que ficam abertos, né? Tem uns que ficam abertos no final de semana, o outro ali abre dependendo do movimento, enfim, mas a licitação previa mais. E você falou que houve uma desistência e 2 pediram um prazo maior para se instalar devido às questões particulares. O que acontece agora antes da chegada do verão? Será que no verão todos já estarão instalados? Sim. E essa desistência, ela abriu para um novo processo ou como é que vai funcionar? Sandro, assim, é a mesma situação da faixa de areia. Nós tivemos 50 pontos licitados e 33 interessados. Tá? O entendimento meu e do jurídico é que não se abre novo processo, certo? Então, quem pegou, quem não pegou, num outro momento, vá disputar e vá dar o seu lance e tentar ter essas autorizações. No caso dessa desistência que nós tivemos, ele entrou semana passada com um pedido de reanálise, tá? Fazendo as suas alegações, né? Fez as suas alegações, eu encaminhei para o jurídico e já está sendo estudado pelo jurídico, tá? Então, na verdade, nós teremos 4 pontos para esse verão, 4 containers em funcionamento, né? E possivelmente possa acontecer aí de ter o 5º novamente, né? Mas isso vai depender aí da questão jurídica, da legalidade, né? Porque ele perdeu os prazos, né? Ele tinha 120 dias aí com as prorrogações que os outros solicitaram, ele teria até 1º de... Só que o fato é que ele ainda não fez o pagamento da primeira parcela, dos 20%, né? Que estava constando no contrato. Então tem que ver a questão jurídica, né? Aí na verdade, quem vai decidir isso aí é o nosso procurador jurídico, né? Perfeito. Em relação a licitações de responsabilidade da secretaria, são essas que estão acontecendo? E está de bom tamanho, né? Está de bom tamanho. Aliás, essas licitações dos quiosques que se arrastam há muito tempo, elas tiveram questões dentro da Câmara de Vereadores também, que abriram para somente que dentro de uma legislação, um dos vereadores ele propôs que somente poderia participar pessoas de Tramandaí, o que foi judicializado, porque a lei das licitações ela é aberta a pessoas de qualquer parte do Brasil e que causou também um empecilho para a realização e ficou mais de um ano e meio para ser realizada. Inconstitucional, né? Não tem como abrir um processo exclusivamente para o cidadão, né, da cidade. Ele é um processo amplo, né, onde todas as pessoas que preenchem os requisitos, elas têm o direito de participar. Mas tu perguntou ali das licitações, né? Eu também licitei recentemente aí os nossos letreiros eletrônicos, né? Perfeito. Então nós temos aí já 3 letreiros para serem instalados. Um aqui onde tinha aqui na cabeceira da ponte, só que agora vai ser digital. Um na Mário Tota, né, Fernandes Basco, Mário Tota, e ali na São José que vai permanecer, né? Só vai ser readequado, né, vamos dizer assim, a nova estrutura. Mas também é um processo oriundo da nossa secretaria ali, né? Ok, conversamos aqui no Comunidade em Pauta com o secretário de Indústria e Comércio de Tramandaí, Guto Machado. Guto, obrigado por passar o seu conhecimento aos telespectadores aqui do Comunidade em Pauta da TV Nativos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Sandro. É sempre muito bom a gente ter a oportunidade de estar conversando aí com a comunidade, né? Porque nem sempre a gente consegue externar, né, o que de fato acontece. Então isso é muito gratificante, né? E muito importante a gente levar informação verídica para as pessoas. Obrigado pelo convite, aí eu estou sempre à disposição e sucesso aí para essa nova empreitada aí que é a TV Nativos. Ok, e o Comunidade em Pauta de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Uma boa noite.